Muito bem. Bom, vamos lá, dando boa tarde a todos e todas que vão chegando aí no nossa sala de debate da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro. Queria agradecer muitíssimo a presença do embaixador Celso Amorim nesta tarde, nesta live, que tem aí 1 hora de duração, e a gente vai tratar aqui de inúmeras coisas. Eu daria primeiro uma saudação, te passando a palavra, Celso, para que você possa dar um alô aí aos nossos companheiros que vão chegando. Bom, muito prazer, obrigado, é um prazer estar aqui com o professor e com as pessoas da Comissão de Direito Internacional e mais geralmente com a OAB, órgão tão importante aí para a democracia brasileira, que continua tendo uma grande participação. E é um prazer conversar sobre temas de direito internacional. Eu não sou jurista, mas talvez por isso até possa ajudar a ter uma visão diferente de como é a política do direito internacional. E estou pronto aí a responder perguntas ou questionamentos e qualquer outro aspecto que se deseje. Ok, Celso. Bom, nós levaríamos aqui uma live inteira para poder falar do seu currículo, né? Mas não, deixa. Eu recebi aqui um abreviado e faço questão de colocar, né? Celso Amorim é diplomata de carreira, foi o ministro das Relações Exteriores mais longevo da história do Brasil, 93, 94, 2003 a 2010. Foi também ministro da Defesa entre 2011 e 2014. É considerado um dos melhores ministros das Relações Exteriores do mundo, é autor de livros, artigos, com várias publicações. Para nós da OAB do Rio de Janeiro, da OAB Nacional, é um prazer recebê-lo aqui, especialmente num momento tão delicado da política de relações exteriores no Brasil. E eu começaria com essa questão, né? Qual é aí a demarcação que nós temos hoje, política internacional, como se configura hoje a política de relações exteriores do Brasil, hoje em termos mundiais? Olha, professor, o senhor é professor também, imagino, né? Sim. Como todo, na área de direito internacional, tem que ser professor também, porque a prática, sobretudo em direito internacional público, não é tão constante, não é tão absorvente, eu acho. Não, professor, eu acho o seguinte, eu falo com muita franqueza, eu sou hoje uma pessoa aposentada, eu não tenho nenhuma ambição, até 2 anos atrás pensaram em me lançar aqui para governador do Rio de Janeiro, eu não tive interesse, quer dizer, não tive interesse, não, pensei, cogitei, mas eu sei que não era o caso. Então, eu falo, não tenho, obviamente, mais nenhum interesse direto, a não ser como cidadão, né? No que está acontecendo no Brasil. Eu nunca vi um momento tão ruim da política, da inserção internacional do Brasil. E eu acho que isso tem motivo. Claro que tudo está ligado à política interna, mas muitas coisas são, digamos assim, reflexos externos do que acontece no Brasil, como temas como mudança do clima, direitos humanos, e vários outros dessa natureza, a própria coronavírus, a maneira de tratar o coronavírus, né, todas essas questões, e parte também são ações na área internacional que também são deploráveis. Então, esse conjunto de coisas faz que o Brasil tivesse passado de um ator importante nas relações internacionais. Eu fui ministro do governo Lula, com o currículo que se leu aí, e da Dilma na área da defesa, do governo Lula, fui também de Itamar Franco, mas fui também embaixador do Fernando Henrique Cardoso, fui embaixador do Collor, eu tive do governo Collor, né? Então, do próprio Itamar também. Então, eu tenho só no tempo, entre embaixador e ministro, eu fui 20 anos, né, ocupando uma dessas duas posições. Então, vivi muito, e tenho, se eu ainda fosse da carreira, eu já sou aposentado, mas se eu não fosse da carreira, eu estaria com quase 60 anos, 57 anos de diplomata, que eu comecei a trabalhar, eu entrei para o Instituto Rio Branco em 63, comecei a trabalhar em 65, mas entrei para o Rio Branco em 63. Olha, eu nunca vi um momento tão ruim da política externa brasileira. Nem no governo militar, qual eu obviamente não tinha nenhuma concordância, eu tinha até vergonha de várias coisas que aconteciam internamente, principalmente no período Médici, né, que foi pior sobre esse aspecto, no período AI-5, essa coisa toda, logo em seguida ao AI-5, né? Então tinha vergonha às vezes do que se passava no Brasil. Mas da política externa, não. Eu diria que talvez logo no início, logo depois do golpe de 64, caminhamos por uma posição muito
muito, digamos, pró-ocidental, assim, totalmente, esquecendo. O Ocidente é sempre um critério muito, é um conceito muito discutível, né? Mas, enfim, mas não nos afastamos de alguns princípios, né? O Santiago Dantas, colega seu, assim, de longo prazo, o Santiago Dantas, que era advogado, civilista, inclusive, né? Antes de ter sido ministro das Relações Exteriores, ele ajudou muito a reviver, eu me lembro, eu era jovem e vivi sob essa impressão, né? Os princípios da autodeterminação e da não intervenção, como princípios fundamentais da nossa política externa, além da defesa da independência nacional, etc, etc. Tudo isso num contexto político da época, que era um contexto de Guerra Fria. Então, logo depois do golpe de Estado, houve uma retração em relação a isso, que se expressou sobretudo em relação a Cuba, né, no continente, no não reconhecimento da China, que é uma coisa meio... Enfim, deixou-se de avançar, mas não deixou-se de continuar um processo. Mas o Brasil continuou lidando internacionalmente como um país dentro de uma certa normalidade dentro daquele período. E mesmo em seguida, apesar das coisas que aconteciam aqui dentro, né, na área de direitos humanos, direitos humanos não era um assunto tão falado naquela época quanto é hoje, né? Era falado muito no contexto da Guerra Fria. Os soviéticos para acusar os americanos para acusar os soviéticos, mas não era um assunto tão geral, tão amplo, assim como hoje em dia, graças a Deus, se discute. Graças a Deus e o avanço civilizatório. Mas, então, a política brasileira ela foi, pelo menos, assumindo a defesa do Estado brasileiro e defendendo interesses nacionais. O chanceler Juracy Magalhães, que foi embaixador em Washington, chegou a falar aquela coisa, o que for bom para os Estados Unidos, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, mas eles não praticaram isso. A prova é que no governo seguinte, já que é o governo Costa e Silva, o Brasil, por exemplo, se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que era uma grande prioridade dos Estados Unidos. Era prioridade da União Soviética também, mas aqui na região, prioridade máxima dos Estados Unidos. O Brasil não assinou. Não, nós já assinamos o Tratado de Tlatelolco, que era um tratado da América Latina, né? Não precisamos assinar o TNP. Isso foi um desafio, né, diante das pressões. Houve outros casos, mas esse era o mais forte. E as mesmas coisas parecidas, até no governo Médici, o Brasil se empenhou nas 200 milhas, né, de mar territorial, que acabou sendo zona econômica exclusiva, também contra o interesse norte-americano. Os Estados Unidos eram contra isso, né? E por aí fomos. No governo Geisel, então, já houve, quase que se reeditou a política externa independente, salvo em relação a Cuba, né? Cuba foi um tabu que se manteve durante toda a ditadura militar. Mas o Brasil reconheceu o governo de Angola, que era um governo autoproclamadamente marxista-leninista, por uma visão estratégica do Geisel, do Silveira, de que o Brasil precisava ter relação com ele. Aliás, já tinha até anunciado os vizinhos de Aquém e de Aleimar. E por aí fomos. Aceitamos o estabelecimento da OLP no Brasil, restabelecemos relações com a China antes que os Estados Unidos fizessem. E no governo Figueiredo, inclusive, o ministro Guerreiro também continuou com uma política, volto a dizer, o único problema era Cuba, que era um tabu. Mesmo assim, no governo Figueiredo, eu era presidente da Embrafilme, e eu iniciei uma espécie assim, de diplomacia do ping-pong, quer dizer, eu com outras pessoas, com relação a Cuba e com a permissão do Itamaraty, porque eu fui lá falar no Itamaraty e tal. Fizemos, como eu era presidente da Embrafilme, era participação em festival de cinema, uma coisa assim que não mexia direto com a política, mas era uma espécie de degelo. E nos governos Sarney, nos governos democráticos do Brasil, gente, o próprio governo Collor, que foi apontado como muito neoliberal, etc., foi embaixador na Organização Mundial, na época era o GATT, que é o antecessor da União Mundial, a Organização Mundial do Comércio. O Brasil defendeu com vigor muitas posições, junto com a Índia, junto com o Egito, junto com a Argentina, defendendo um pouco do caso. Enfim, o Brasil realizou aqui a Rio 92, que foi um grande sucesso, né? Quer dizer, independentemente dos problemas internos que existiam, foi assim. E a mesma coisa se manteve no governo Itamar, eu fui ministro, né? Sucedendo, aliás, ao então, quer dizer, que veio a ser presidente Fernando Henrique Cardoso, com um breve intervalo, porque chegou a ser nomeado uma pessoa que eu admiro muito, mas nunca assumiu, que era o José Aparecido de Oliveira. Eu fui escolhido para ser secretário-geral dele, ele acabou não assumindo, eu virei ministro e assim fiquei. Bom, o governo Fernando Henrique, eu fui embaixador do exterior, fui embaixador na ONU, em Genebra, em Londres, nunca me envergonhei. Discordei de alguns pontos, no final, principalmente, eu acho que houve umas coisas que eu acho que o Brasil vacilou em relação a situações específicas, mas não posso dizer que eu tenha sentido, de uma maneira mais ampla, vergonha da política externa brasileira. Hoje o sentimento que eu vejo nos meus colegas
seja colegas aposentados com quem eu mantenho contato, são poucos, hein? Mas colegas aposentados, inclusive ex-ministros, né? E seja também em jovens diplomatas, o que há é um sentimento de vergonha, de desencanto muito forte, porque nunca houve. Nunca o Brasil foi visto como é hoje dito. Você veja assim, outro dia estava eu, não tem, era um vídeo, não sei, que não tinha nada a ver com o Brasil diretamente. Eu falei duas pessoas que eram um perigo para o mundo, o Trump e o Bolsonaro. Só que o Trump pode ser um perigo para o mundo, e é mesmo, mas ele tem 4.000 bombas atômicas, 1.700 em situação de uso imediato. Ele pode se dar o luxo de fazer qualquer loucura, como país, não deve. O Brasil não. Então, eu acho isso. Resumo, abandonando os princípios da defesa da independência nacional, da autodeterminação dos povos, da solução pacífica de controvérsias, da não intervenção, da integração latino-americana, tudo que está no artigo 4 da Constituição está sendo colocado de lado. Bom, isso como introdução. Fica claro, então, que independentemente dos modelos que se passaram até aqui, hoje nós vivemos o momento mais agudo em termos negativos da política internacional. Um dos capítulos, ministro, é a questão da política ambiental internacional, a história da soberania, que é, inclusive, o tema da nossa discussão aqui. Esse posicionamento, né, do Bolsonaro em relação a invocar um nacionalismo protecionista contra as ações, né, que vêm de controle internacional, especialmente dos países da Europa Ocidental. Queria que o senhor esclarecesse para a gente isso. O que é verdade e o que não é? Ou seja, é discurso de retórica de quem não tem nada para oferecer e está defendendo a grilagem, ou efetivamente há um interesse na Amazônia nessa perspectiva internacional? Não, eu acho que isso é uma visão totalmente equivocada. A soberania nacional não pode ser contraposta às normas internacionais. Você não é soberano para violar as normas internacionais, você é soberano para defender seu direito, normas, inclusive, de cuja confecção você participou muitas vezes, ou o país participou. Então, eu acho que é uma colocação totalmente falsa fazer essa confrontação. Mas nós defendemos a soberania intensamente. E veja bem, agora, nós não podemos negar que o que acontece na Amazônia, embora a Amazônia é nossa, está sob nossos cuidados, obviamente tem impacto no mundo. Como a pandemia também tem impacto no mundo. Você não pode dizer, olha, eu vou deixar ter aqui a pandemia livre, for o que quiser, porque o Brasil é soberano, né? Vai contaminar na fronteira outro país, não tem nada a ver com isso. Não é assim. Nós vivemos num mundo, o que acontece aqui influi nos outros países e vice-versa. Por isso é que esses acordos são feitos, são acordos sobre temas globais, não é só o clima, mas o clima talvez seja o mais evidente tema global, e o Brasil sempre negociou isso, é uma tradição, uma evolução que veio até de antes. Nós vamos colocar um marco na Rio 92, governo Collor, né, a decisão de fazer a conferência no Rio já era do governo Sarney, mas o governo Collor que executou. O Brasil continuou, eu até presidi um comitê quando já na ONU se discutiu Rio mais 5, depois viemos até Rio mais 20, houve uma evolução, conferência de Copenhague, o presidente Lula muito presente, o Brasil concordou em fazer a sua parte, em termos de conter o desmatamento, de modo geral diminuir a emissão de gás carbônico, mas com projetos que nós decidíamos. Então não há nenhum conflito nisso. É preciso entender o seguinte, a Amazônia, a nossa Amazônia, evidentemente, porque tem uma parte do Peru, na Colômbia, etc., outros países da América do Sul. Mas a Amazônia é nossa, tudo bem, é nossa, mas não é para fazer o que quiser. Né? É como direitos humanos. Você tem direitos humanos, você tem obrigações, que são obrigações internacionais. Você não é soberano para dizer, a tortura é nossa. Podemos torturar à vontade porque o país é soberano. Não pode. Como disse, aliás, o ministro Barroso, que até, na minha opinião, não aplicou adequadamente determinada decisão da ONU, mas ele disse, as normas de direito internacional têm valor civilizatório. Então, elas passam a ter vigência imediata no país, e muito mais quando você ratifica as convenções e aprova, etc. E tal. Tem força de lei interna. Não preciso dizer isso, o senhor conhece melhor do que eu. Então, acho que é uma total... não só é uma coisa totalmente equivocada, essa ideia de que soberania é para confrontar com as normas internacionais ou com a civilização, né? E, ao mesmo tempo, você se submete na política externa totalmente a uma potência. Isso sim é contra a soberania nacional. Isso essa é contra... Essa subserviência.
Isso não pode ter, isso não existe. Isso que eu estava dando os exemplos, os governos da ditadura militar, não tenho necessariamente apreço por nenhum deles, sobretudo no que aconteceu internamente, embora algumas coisas possam até ter acontecido positivas também no meio, mas o que era negativo era tão grande que acaba apagando. Mas, de qualquer maneira, nem nos governos, nesse governo se abandonou a ideia da independência nacional em relação a um outro país. Não existe isso. Quer dizer, o Brasil hoje aceita e se comporta no plano internacional como um vassalo dos Estados Unidos, contra o seu interesse. Eu posso dar exemplos nas mais variadas áreas, do combate ao racismo, para os direito reprodutivo da mulher, para a área ambiental, como o senhor menciona. O Brasil só tem essa atitude com o clima também, porque o Trump tem. Eu quero ver como vai ser se o Biden ganhar a eleição. Não sei, mas não quero antecipar outras questões. Mas, enfim, então é uma coisa totalmente... E outras questões, veja bem, vou citar 2 exemplos mais e acabo. Por exemplo, quando uma resolução na ONU que o México propõe sobre acesso universal, por causa da pandemia, né? Acesso universal aos medicamentos, às vacinas, o Brasil deixou de copatrocinar. O Brasil sempre foi um líder nessa área, até em relação às patentes, não foi só no governo Lula, não, o governo Fernando Henrique, vários outros governos. Governo Collor, a gente brigou, governo Sarney. Então, já para não falar ainda dos governos militares. Então, o Brasil se entrega, o Brasil chega, não, o Brasil... E não é por ser de direita, não, eu posso até dizer, eu sou contra, naturalmente, um governo de direita, mas tem governo de direita que tem sentido da dignidade nacional. O Brasil chega na Organização Mundial do Comércio e gratuitamente abandona o status de prerrogativa de país país em desenvolvimento. Isso. Tem uma expressão que é tratamento especial e diferenciado para país em desenvolvimento, você abdica disso. Né? Veja bem, a Índia tem um governo de direita, muito criticado até internacionalmente hoje em dia, por muitos setores, não por todos, mas muitos setores, mas ela continua defendendo o seu status de país em desenvolvimento. Ela, aliás, pela primeira vez que eu saiba, vetou um candidato brasileiro, ou pelo menos se opôs, não sei qual foi o resultado final, a um comitê de pesca lá, porque não é porque ela queria o cargo, é porque ela ficou preocupada que um país que não reconhece mais esse tratamento especial para o país em desenvolvimento não fosse atender os interesses dela e dos demais países em desenvolvimento. Então, é uma coisa gritante. Os Estados Unidos estabelece uma cota de aço, estabelece não, já tinha cota, que já é errado, mas diminui a cota, só faltou a gente agradecer. Só faltou agradecer, porque ele disse, não, tudo bem, a gente compreende, mas depois vai melhorar, não sei o quê. Gente, não tem... O Brasil tinha um candidato ao BID agora, nem sei quem era o candidato, era um homem lá ligado ao Guedes, mercado financeiro, provavelmente nem era bom. Mas era um candidato brasileiro. Os Estados Unidos, quebrando uma tradição de 60 anos, apresenta um candidato ao BID. Eu vi que tinha uma nota do Itamaraty junto com o Ministério da Economia, até pensei que ia ser pelo menos lamentando. Não, achou ótimo. Que bom que os Estados Unidos... Sabe, não é possível, gente. Isso não tem nessa perspectiva, ministro, nessa perspectiva ambiental, então é possível que a Angela Merkel efetivamente aponte no horizonte de frear esse acordo Mercosul, a Comunidade Europeia, no que diz respeito àquilo que foi anunciado no início do ano. É possível que isso aconteça em relação à questão ambiental. Do ano passado. É plenamente possível. Ela acabou de receber essa moça, como é? Greta, né? Essa moça aqui, ativista ambiental, sou jovem, né? Sim, a Greta, sim. Sim, a Greta. Acabou de receber a Greta, conversou, e ela foi lá ouvir as queixas. E na França, certamente. E aí você vai ter coisas assim, da seguinte maneira. Ninguém é santo. Eu não estou dizendo que todos são... eles lá preservam tudo. Não, não é. Agora, você vive no mundo. Você não pode criar pretextos até para que interesses protecionistas sejam levantados contra você. Eu cansei de defender o Brasil, no OMC, em outros lugares, quando havia uma coisa que eu percebia que estava sendo manipulada. Agora, se você chega e diz assim, não, nós temos direito de queimar, vamos queimar... o ministro do Meio Ambiente diz assim, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, e é quase que literalmente passar a boiada, só que não é só boiar boiados, garimpeiros, etc. Sim. Então, quando você diz isso, gente, você não precisa de mais nada. Você não precisa ter... Você, quando entra numa disputa na OMC, tem que ter provas, tem que mostrar que houve prejuízo, que houve dano às suas... Não precisa mais nada. Está dito lá. Ele diz. Então, isso é uma coisa... Vamos pegar um ponto agora que foi muito debatido internacionalmente, aqui na América Latina,
no âmbito da OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, questão do Paulo Abrão, a questão do secretário executivo, que não foi confirmado pelo secretário-geral da OEA. Qual é o impacto dessa intervenção do secretário-geral da OEA na confirmação do Paulo Abrão como secretário executivo da Comissão Interamericana? Professor, o senhor sabe que a área de direitos humanos só funciona se tiver autonomia, né? Se você bota a Comissão de Direitos Humanos tem uma autonomia. Administrativamente, ela está ligada à OEA, ela é um órgão da OEA, mas ela tem autonomia. O secretário-geral, Almagro, que, aliás, lamentavelmente, porque ele, enfim, a pessoa tem que conhecer em outras eras, mas o Almagro tem se comportado de maneira péssima em relação a outros temas, como o golpe de Estado na Bolívia. Então, são muitos temas, eu não seria desfiar isso seria muito longo. Mas, nesse caso especificamente, ele tem uma autoridade administrativa, mas está dito sempre quem consulta com a Comissão Interamericana. Ele não consultou ninguém. A comissão, ao contrário, tinha apontado por unanimidade a recondução, tinha aprovado por unanimidade a recondução do Paulo Abrão. Então, foi uma atitude, por quê? Porque o Paulo Abrão é um homem independente, é um ativista de direitos humanos, estava aqui investigando no Brasil as milícias e outras situações desse tipo, chegou a mandar até, acho que um grupo, não sei se ele foi pessoalmente, para ver a construção do muro entre os Estados Unidos e o México. Enfim, em várias questões ele revelou muita independência. E eu acho que o que hoje em dia... E o Almagro jamais faria isso sem consultar o Brasil. Então, eu tenho dúvida, não sei se o Brasil é que provocou ou se o Almagro, pressionado também pelos americanos, resolveu fazer, mas ele jamais faria isso sem consultar o Brasil. E o Brasil, em vez de defender, calou-se. Calou-se provavelmente porque achou bom, porque não quer ninguém independente lá. Ele quer pessoas que ele possa mandar, né? Então, que o governo possa mandar. Então, é lamentável, isso é muito ruim para o sistema de direitos humanos. Houve protestos generalizados aqui na América Latina, né? Ex-presidentes, presidentes atuais também, em outros casos, notas de governo, como da Argentina, México, etc. É muito lamentável. E, no caso, é um cidadão brasileiro. E o Brasil não fez nada para defendê-lo. Ao contrário, ficou contente, provavelmente, secretamente, talvez tenha aplaudido. Então, nós estamos vivendo essa situação muito, muito, muito triste, muito desagradável. E, enfim, é isso. Isso interfere na continuidade desse trabalho autônomo da Comissão Interamericana, na tua opinião? O que você acha? Eu acho que vai haver uma tensão muito grande, porque eu não sei, sinceramente não sei o que vai acontecer. É uma situação inédita, né? Obviamente o Almagro não nomeou alguém, vai nomear outro. Provavelmente tem alguém interino lá, não sei exatamente como é que funciona. Mas vai ser uma situação de muita tensão durante muito tempo. E eu acho que, obviamente, se você não tiver uma pessoa autônoma, claro que a comissão poderá continuar a atuar independentemente, mas o secretário executivo é um instrumento, né? Quem pode, os comissários, enfim, os membros da comissão, cada um está no seu país ou vai lá, mas eles têm outros afazeres, né? O secretário executivo é quem vai ver, quem manda as missões em loco para ver o que está acontecendo. Eu acho que tudo isso, eu mencionei a questão do BID também, há uma visão muito determinada do governo norte-americano atual de fazer de todas essas instituições daqui do continente, interamericanas, instrumentos de política que podem ser usados até para mudança de regime, como aconteceu na Bolívia. A Bolívia houve dois estudos muito sérios de universidades americanas, uma se não me engano, é MIT, e o outro não me lembro qual, mas ambos publicados em jornais grandes, New York Times, Washington Post, dizendo que a acusação de fraude é totalmente infundada, ou melhor dizendo, que não havia fundamento para fazer acusação de fraude, que foi o que resultou na derrubada do Evo Morales. E o que é mais grave, quando o Evo Morales concordou em fazer o segundo turno, mesmo assim, aceitando a lei, derrubaram mesmo assim. E tudo isso, obviamente, com a conivência norte-americana e provavelmente do governo brasileiro. Eu não tenho detalhes que eu possa... Eu não vou fazer que nem o outro que saiu agora, dizer que eu não tenho provas, mas tenho convicção. Mas, de qualquer maneira, temos indicações. Na justiça não... Na justiça não se pode fazer isso, mas na política tem que fazer, né? Porque na política, em geral, as coisas são muito fluidas. Eu deixei nas mídias sociais para ele o meu tchau, querido, viu? Eu quero registrar aqui na nossa live. Tchau, querido. Mas ainda aqui surfando na América Latina, a gente viveu uma onda de reversão dos quadros
políticos, institucionais dos países da América Latina. E aí a gente viu, como mencionou aí o ministro, a questão da Bolívia, a Venezuela, o próprio Uruguai. Agora, a Argentina traz aí uma virada, né? Uma virada. Eu queria que você trouxesse uma leitura. Qual a importância do projeto do Alberto Fernandes na Argentina e como isso pode repercutir numa retomada de governos, vamos dizer, mais civilizatórios nessa região, considerando inclusive o Mercosul? Olha, eu acho que o Alberto Fernandes tem que cuidar da Argentina, porque já dá muito trabalho. Dá muito trabalho, lá também tem uma direita organizada, lá também já começaram, aliás, até um jornal aqui do Rio de Janeiro já começou a fazer críticas ao Alberto Fernandes em editorial, não sei se preparando o terreno, você fica preocupado, porque essas coisas começam assim, começa na mídia, depois ocorrem outros fatos, e realmente o Alberto Fernandes, hoje aqui na América do Sul, é o único, né? Você tem o caso da Venezuela, mas a Venezuela é um caso diferente. O Alberto Fernandes é um governo eleito. Bom, o da Venezuela também foi eleito, mas enfim. Ninguém questiona a legitimidade do governo do Alberto Fernandes. Eu não estou dizendo que outros questionamentos estão certos ou errados, mas de qualquer maneira ninguém questiona o Alberto Fernandes. Mas já começa a dizer, inclusive, ser criticado de que é uma ameaça autoritária, que é uma coisa absurda. O Alberto Fernandes é uma pessoa que foi eleita. Aliás, os próprios Kirchner, que tiveram, se você quiser, a faca e o queijo na mão para ter uma continuidade, eles aceitaram a derrota para o Macri, né? Aceitaram, ninguém, não houve não. E agora ganharam legitimamente. Enfim, eu vejo todas. E aí eu acho que a Argentina tem que estar muito coesa para aguentar as pressões externas, porque as pressões são muitas. Agora, claro que é muito importante, é bom para todos que haja uma mudança na Argentina. Vamos lembrar que também, em termos de democratização, a chegada do Alfonsín, de certa maneira, nos ajudou também a avançar no nosso processo, que já estava existindo, mas que veio lento, gradual e seguro, né? Mas estava muito lento. Né? Mas o que eu acho que há na região, além digamos, do anseio democrático, civilizatório que você está mencionando, é também um cansaço com o neoliberalismo. E o cansaço com o neoliberalismo não é uma coisa só dos economistas ou dos partidos políticos, é um cansaço nas ruas. Em Santiago, antes da pandemia, houve dezenas de manifestações, uma delas teve 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é quase, sei lá, 10% da população chilena, não é de Santiago, chilena. Você imagina isso, o que seria no Brasil? Seria 20 milhões, mais ou menos, de pessoas nas ruas, né? Na rua da capital. É uma coisa até impensável para nós, como é que isso aconteceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então há um cansaço com o neoliberalismo, um cansaço com essas políticas que privilegiam o capital, que fazem com que as pessoas não tenham a aposentadoria decente, né, que velhos se suicidem para não pesar sobre filhos e netos. Né? Então, isso acabou levando uma revolta de todos, inclusive dos jovens que se endividam para poder pagar as faculdades, porque tudo é pago, etc. E tal. Então, esse é um exemplo, mas também esse cansaço se demonstrou no Equador, se demonstrou também na Colômbia, né? E é uma coisa até, de certa maneira, nova na Colômbia também, os protestos que houve aí no final do ano passado. Veio a pandemia, tudo isso ficou meio entre parênteses agora. Né? Não sei como será quando a pandemia finalmente passar e que as pessoas possam se manifestar novamente. Eu sei que no Chile vai ter um plebiscito sobre reforma constitucional, não sei o que vai se passar. Mas eu só estou dizendo isso, o seguinte, há uma reação, que não é só da Argentina, é uma reação ao neoliberalismo muito forte. E na Bolívia também. Na Bolívia, o candidato do MAS continua sendo favorito. Eles vão fazer tudo para evitar que ele seja candidato, como vão fazer tudo para evitar que o Rafael Correa se mantenha como candidato a vice numa outra chapa lá. Usando esses instrumentos que a gente conhece aqui do Brasil. Né? Não sou eu que falo. É o Papa Francisco que fala, sem mencionar o nome do país, que ele não pode, do lawfare, né? Vocês sabem isso muito bem. Então, a deturpação da justiça para objetivos políticos. Bom, nós falamos do Brasil, falamos da América Latina. Vou surfar ainda um pouco mais na América Latina, trazendo 2 pontos que, no meu ponto, assim, a meu ver, são importantes em termos de debate, para subir depois para as eleições americanas. A questão das drogas, a política de droga na América Latina.
Essa criminalização que a gente conhece muito bem e que demarca toda uma questão bélica, inclusive que interfere na produção, nas indústrias, na exportação e importação, porque eu que moro no Rio de Janeiro, você também, a gente sabe que essas armas elas não são fabricadas dentro das favelas. Essas armas vêm de algum lugar. Elas vêm e entram, né, como alimentando um mercado paralelo gigantesco. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do contexto da política de drogas na América Latina e o que hoje se pontua, por exemplo, no governo atual do Jair Bolsonaro, de que vive-se o maior número de apreensões de drogas e armas em todos os tempos no país. Você poderia situar isso para a gente? Olha, eu fui ministro da Defesa também, mas a gente nunca quis tratar diretamente, porque achava que isso era uma questão mais policial e, digamos, com os fundamentos sociais do que acontece, do que propriamente uma coisa para Forças Armadas, né? Mas eu acho que é uma coisa complexa, é uma coisa muito difícil lidar com isso. A minha tendência é, digamos, evitar uma criminalização excessiva. Não sei se é possível distinguir entre vários tipos e graus, mas certamente descriminalizar o usuário. Enfim, isso aí é uma posição que eu tenho como indivíduo, como cidadão, porque eu acho que esse problema só vai se resolver dessa maneira. Gente, há quanto tempo existe essa guerra contra as drogas? Eu me lembro, quando eu fui ministro do exterior na época do Itamar Franco, chegou aqui o ministro da Defesa norte-americano, chamado Bill Perry, William Perry, né, chamado Bill Perry, ministro da Defesa, e na época o Brasil não tinha ministro da Defesa, né, então ele tinha que fazer um périplo lá entre os vários, hoje comandantes, na época ministro do Exército, da Marinha e Aeronáutica, mas o anfitrião acabei sendo eu, porque era o único que podia recebê-lo assim em conjunto. E ele queria, uma das coisas que os Estados Unidos queriam, depois do final da Guerra Fria, era trazer as Forças Armadas para o combate ao narcotráfico, como aconteceu no México, com péssimos resultados para as Forças Armadas mexicanas. E as nossas Forças Armadas não queriam, de jeito nenhum. E com razão, na minha opinião. É uma questão complexa, eu não sei te dizer exatamente, se eu fosse governante, que caminho eu iria seguir. Eu acho que, digamos, a ideia de substituição de culturas é uma ideia boa, não é? Mas não pode ser também fazer como os Estados Unidos faziam na Bolívia. A DEA, lá, aquele departamento de... Como é que chama? Não sei que de entorpecente. Agora eu não estou me lembrando qual é o que a sigla quer dizer. Mas enfrentamento às drogas, sim. Pois é, antidrogas, eu não sei agora exatamente o que é. Mas, enfim, a DEA ela era quase um Estado soberano na Bolívia. Uma vez eu baixei no aeroporto, lá, numa visita do Lula, eu fiquei lá várias vezes antes, mas eu fui lá com uma visita do Lula, e o Evo Morales disse assim, você sabe que se fosse, sei lá, 10 anos atrás, eu não poderia desembarcar aqui, e que uma vez um vice-presidente boliviano, que aliás era de origem indígena, mesmo num governo de centro-direita, que era o governo do Sánchez de Lozada, não podia, porque era um aeroporto controlado pela DEA. Você pode imaginar, então isso não é solução para as questões, só com a repressão. Eu acho que tem que ter uma combinação de coisas, educação, mas eu acho que, digamos, a criminalização excessiva não é uma coisa boa. Eu acho que só agrava, né, não resolve. Eu estava citando esse exemplo porque, digamos, a guerra contra as drogas está aí, 30 anos, não é uma coisa nova. E conseguiu acabar? Não, nada. Sem resultado. Então, sem resultado. Sem resultado. Então, precisa buscar outros caminhos. Claro que algum nível de repressão é necessário digamos, ao comércio, etc. Mas eu acho que ela tem que também ter uma visão mais flexível. Não em relação às drogas, não a quem está comerciando, mas em relação a quem consome, para até evitar, digamos assim, a outra indústria, que é a indústria do combate ao crime. Né? A Folha de São Paulo, hein, Celso? A Folha de São Paulo noticiou essa semana aqui a experiência do Uruguai, né, que vão até aqui reconhecer, nesse momento, a direita mais civilizatória, né? Ou seja, aqueles que, inclusive, pediram para aplaudir a Frente Ampla no momento da proclamação da vitória, mas que a política instituída pelo Uruguai, que é uma política de comercialização, controle, etc. e tal, ainda não consegue impactar positivamente na questão da violência. Mas fato é que isso que está aí alimenta a indústria da arma e que só leva à letalidade de Sem pobres, dúvida. Negros, excluídos. Não, e no caso, eu como lido mais com a política, eu quero dizer, eu concordo totalmente com isso que você está dizendo, concordo totalmente.
E era um assunto, como eu fui ganhando, eu nunca me quis muito ser governador, não, mas havia um movimento dentro do PT que eu pudesse ser candidato a governador, eu me interessei, né, mais até para saber isso. E sempre achei que era preciso ter essa visão que você está expondo. Agora, em termos de política internacional, isso também é pretexto, né? Você veja, os Estados Unidos fizeram um dos maiores desdobramentos navais na área do Caribe, depois de acusarem o Maduro de estar envolvido em narcotráfico. Olha, veja bem, eu acho que você pode acusar o Maduro de tudo, mas ele não é idiota a ponto de abrir um flanco desse tipo com os Estados Unidos, dar um pretexto Sim. desse. Né? Então, Sim. veja bem, isso tudo é utilizado para também justificar ações intervencionistas. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar sempre com muito cuidado e com muita ver por vários anos. Certo. Vamos subir as Américas e vamos lá nos Estados Unidos, eleição norte-americana, Celso. Queria a tua opinião. A gente sabe que é um processo eleitoral extremamente complexo. O Donald Trump ganhou com menos 3,5 milhões de votos. E agora a gente acabou de sair das convenções e ele parte para a ofensiva. Eu queria Deixa que eu te você falar fizesse uma leitura. Tá bom, mas eu quero só fazer um comentário sobre isso. Imagine se na Venezuela ou na Bolívia do Evo Morales ele tivesse ganho a eleição com menos 3 milhões, não, mas digamos proporcionalmente a mesma. Imagine, gente, ia ser prova de que o país não é democrático, justificar a expulsão da OEA, tudo isso no dia seguinte. Então, veja bem, mas tudo bem, independentemente dessa questão, desculpe, eu interrompi a sua pergunta. Não, imagina, é uma conversa muito boa. Não, esse era o comentário. Pois é. Não, seleção norte-americana. Não, eu acho, viu? Eu acho que a gente tem que distinguir. Há interesses estruturais dos Estados Unidos, dos quais, vamos ser realistas, nunca vão abrir mão totalmente. Mas há maneira de conduzi-los, né? Quer dizer, vamos ver, tudo aquilo que eu aceito como uma descrição do lawfare que se passou no Brasil, não estou te envolvendo na minha posição, mas, de qualquer maneira, tudo isso começou no governo Obama, né? Não foi ele que fez. A espionagem da Dilma também foi no governo Obama. Não foi ele que fez, mas é o chamado Estado Profundo lá nos Estados Unidos, que aquilo ali existe, sabe? Não é uma filmes assim, muitas vezes o presidente é mesmo prisioneiro, não é totalmente, mas, sabe, você lendo o Alex de Tocqueville, você lembra assim que ele comparava mas ele comparava o presidente dos Estados Unidos como um monarca, né, inglês, que era o tipo da coisa que ele conhecia na Europa, né, no século XIX, mas só que era um monarca temporário, então isso já quebrava um pouquinho o poder absoluto. De certa maneira, o presidente dos Estados Unidos, ele pode muito, mas ele não pode tudo, não, nem lá dentro. Se você me perguntar eu não sei, eu não tenho nenhuma informação, estou dizendo aqui com base no que eu imagino, intuição. Se perguntar se o Obama sabia que a Dilma estava sendo espionada, especificamente, talvez não soubesse. Ele sabia que havia uma coisa assim mundial, devia saber, mas não sabia com que grau, entende? Em cada país, porque isso aí eles agem com muita independência. Quantas vezes você leu, hoje leu, não, coisas escritas lá nos Estados Unidos sobre a CIA, o FBI, né, na época, sobretudo, Guerra do Vietnã, etc., como eles agiam como forças autônomas. Né? Então, quer dizer, eu quero dizer é o seguinte, os interesses do capital financeiro, essas coisas, isso não vai mudar. Agora, a truculência com que o Trump leva adiante essas políticas, sim, pode mudar. E isso pode fazer diferença. E o apoio, direto ou indireto, que o Trump dá a regimes de direita e de extrema-direita na região, também pode mudar. Então, eu vejo, assim, para resumir muito, e a gente sempre tem que olhar, talvez, modelos históricos, que facilita, né, a visualização, para não parecer que é imaginação, eu vejo, assim, o Trump na região como uma espécie de Carter. Né? O Carter, de certa maneira, ajudou na democratização. Os grandes jornais brasileiros só passaram a, de maneira sistemática, criticar direitos humanos de maneira mais forte quando os Estados Unidos também passaram a criticar. E isso se acentuou muito no governo Carter. Eu não estou dizendo que não tenha havido aqui uma ou ali uma ou outra crítica antes, mas a coisa cresceu muito. Né? Eu trabalhava no governo, trabalhava com o ministro Silveira, né, nas relações exteriores, e vi isso mudar, vi crescer esse apoio aos direitos humanos quando o Carter tomou essa decisão. Bem, tomou essa atitude. Então, eu acho que isso pode ser positivo para a região aqui. Eu acho que, digamos,
o Biden vai ficar mais envergonhado de aparecer do lado, de ficar tratando bem, oferecendo banquetes lá para certos personagens. Eu acho que um apoio a um país como a Bolívia, a um golpe como o da Bolívia, será mais difícil. Não vou dizer que ele vai passar para o oposto totalmente, mas modera. E a moderação já é boa. Então é isso. E em relação ao mundo, também eu acho que, digamos, não é que vai mudar, não é que a disputa com a China vai desaparecer, ou a disputa até, talvez com a Rússia, até os democratas tenham até mais, sejam até mais loquazes contra. Mas eu acho que a maneira de lidar vai mudar. E eu acho que isso, digamos, porque o mundo está caminhando muito próximo para um risco de guerra. E uma guerra entre duas potências nucleares é uma coisa que nós todos temos que cuidar muito, né? Nos preocupar muito. E eu não Tem é uma uma questão coisa. aí, Bem, Celso, então é só isso que eu acho. Tá. E tem uma questão aí que você fala nessa disputa agora entre o Biden e o Trump, mas que, no meu ponto de vista, você pontua muito bem, porque assim, a questão da política econômica internacional, isso vai alterar pouco, porque isso se manteve, inclusive, em relação ao governo Obama. Mas naquilo que se denomina como pauta de costumes, né? A pauta de costumes e que tem retroalimentado esses sistemas eleitorais num processo de manipulação que vem, inclusive, com essa tecnologia que hoje se denomina fake news, né? Eu perguntaria para você se a questão do conflito étnico-racial nos Estados Unidos pode ser considerado uma contraofensiva a essa pauta de costumes. Se será suficiente para emparedar essa pauta de costumes conservadora, até mesmo no limite racista, né, de produzir xenofobia. Queria ter opinião sobre isso. Essa efervescência étnica racial. Eu acho que isso é muito, muito, muito forte. E eu acho que isso está expandindo muito. Porque, veja bem, o grande desafio dos democratas, em geral, é levar os eleitores a votar. Né? A votar. A votar. E, digamos, os próprios negros, porque, digamos assim, eles não gostam digamos, dos republicanos, mas estou falando assim de um modo muito simplificado, né? Mas muitos também não gostam o suficiente dos democratas, muitas vezes, para irem votar, muitos. E eu acho que isso mudou, né? Mudou com esses fatos que você está mencionando. Eu acho que certamente a candidata, não é só por ser negra, não, é uma pessoa atuante, a mulher que pode até, em alguns casos, ter sido mais conservadora num aspecto ou outro, mas ela é uma pessoa atuante, uma pessoa com carisma, a candidata a vice-presidente, né? Kamala, né? Kamala. Eu sou muito. Kamala Harris, né? Então, eu acho que isso sim tem um impacto e eu tenho esperança que isso influa na eleição, porque eu acho o seguinte: essa radicalização o Trump vai usar para consolidar o apoio tradicional dele, mas tem aqueles que balançam um pouco. Eu acho que nos que balançam um pouco, ou que, digamos, não simpatizam com a agenda do Trump, mas também não estavam animados para votar, eu acho que isso é que pode fazer a diferença na eleição lá. Agora, certo não é uma coisa difícil, como você já mencionou, se num país em que há uma derrota, o candidato perde por 3 milhões de votos no voto popular e é eleito, é difícil você ter certeza do que pode acontecer. Todas as previsões que eu vi até agora, não como certeza absoluta, mas indicam a maior probabilidade da vitória do Biden. Mas eu agora já faz uma semana que eu não olho, eu precisava olhar de novo. O Financial Times, por exemplo, ele faz um cálculo assim, em termos de proporções, né? Olhando quais as possibilidades, sim, etc. Em geral, há uma coisa assim, perto de 70% nessas pesquisas. Eu acho, não é que vai ganhar de 60 a 40, não, que eu acho que a diferença não será tão grande. Mas eu acho que há, digamos... Está dando isso, a última pesquisa, né? Deu 61, né? Mas, digamos, em termos de cálculo de probabilidade, eu diria isso, 60% ou 65% de probabilidade de Biden, 35% de possibilidade de não. Também uma coisa que você possa eliminar totalmente, mas eu acho que é isso que pode acontecer, e eu acho que será bom para o mundo, ainda que muita nuance pode significar milhares de vidas. Então, não podemos desprezar as nuances. E como eu não desprezo as nuances, se eu fosse americano, eu votava no Biden.
Claro, claro. E isso impacta diretamente no Brasil. No meu ponto de vista, eu acho que redimensiona essa subserviência, né? Ou vem o domínio total mesmo nas mãos dos democratas, né? Eu acho que nós vivemos uma coisa tão estranha, né? Que eu não sei, porque, por exemplo, quando houve o Carter, houve uma reação aqui do Geisel por maus motivos e bons motivos. Os bons motivos era a defesa da política nuclear, da independência, da autonomia, etc. O mau motivo, justamente, era as críticas que o Carter fazia aos direitos humanos. Mas eu acho que a questão aqui está colocada num jeito tão extremado, o que eu acho é que vai, digamos, debilitar, porque eu não vejo hoje nenhuma fonte de apoio externo, pelo menos, assim, de aliança, de conversa, do presidente Bolsonaro. Ninguém. Se você, inclusive em relação à pandemia, até líderes considerados autoritários, etc., como aquele Duterte das Filipinas, eles se afastam. Olha, nada, nós não temos nada a ver com o Brasil, não é o Brasil. Aqui na região, você, por exemplo, teve uma reunião, acho que virtual, né? Mas olha, tem uns 3 meses isso, acho que quando caiu um dos ministros da saúde, já não me lembro mais qual, quando teve uma reunião, o presidente da Colômbia, né, o Duque, convidou o chileno, né, e convidou o uruguaio, já depois da eleição lá, obviamente. Claro, o uruguaio para uma reunião virtual para coordenação em relação ao coronavírus. Não convidou o Bolsonaro. Porque não, sabe, não é bom, não é bonito aparecer com ele numa coordenação. Então, eu acho que o nosso isolamento, o que eu costumava dizer, talvez seja muito otimista isso, mas é o seguinte, eu acho, eu não quero entrar nas acusações, todo mundo sabe, né? Não preciso falar disso, mas eu não sei o que será do futuro do presidente Bolsonaro. Mas eu acho, e aí entra um pouco o que você falou, o bolsonarismo não resistirá a uma normalização das relações internacionais, e, sobretudo, se houver uma vitória do Biden nos Estados Unidos. O bolsonarismo não quer dizer que o Bolsonaro não sobreviva como presidente, mas terá que ser um presidente diferente. Sim, sim. E você falou da questão da pandemia, eu vou trazer aqui uma outra questão. A gente sai da Segunda Guerra Mundial e aí ali as disputas políticas e ideológicas, inclusive armamentistas, né? E uma corrida em relação à Lua, à guerra nuclear e etc. e tal. Nós vivemos hoje, vacinalmente, se me permita, em relação ao coronavírus, uma corrida vacinal, ou seja, Rússia, China, Estados Unidos. Você tem esse sentimento nesse ambiente mundial de quem vai ser o detentor desse troféu ou não? Ou é uma impressão minha? Olha, não, a sua impressão tem, claro que tem fundamento. O Putin chamou a vacina dele de Sputnik, não há evidência. Não há evidência maior. Pois é possível encontrar uma evidência maior de que há uma corrida de afirmação aí. Mas, enfim, eu acho que, digamos, é um pouquinho diferente também, porque depois as coisas vão se combinar. Eu não sei como vai gerar os Estados Unidos, mas, sei lá, um país ocidental, digamos, como a Alemanha. Se ela precisar usar uma vacina chinesa, vai usar, não vai. É diferente do que acontecia com a União Soviética em relação à Europa Ocidental. Enfim, eu acho que há aspectos semelhantes nessa corrida, mas eu acho que seria lamentável, né, se num assunto de tão grande interesse para a humanidade no seu conjunto, pois isso ocorresse. Então, corre o risco de ocorrer, né? O Trump proibindo a venda para o exterior, já comprou tudo aí que a Pfizer e outras vão produzir, mas eu acho que, digamos, vai ser mais diversificado, de qualquer maneira, não vai ser uma coisa tão fechada entre esses 3 que você mencionou. Certamente os europeus devem estar fazendo pesquisas importantes. A própria pesquisa da vacina que estaria sendo produzida com a Fiocruz é de Oxford, né? Então eu acho que tudo vai ocorrer mais ou menos ao mesmo tempo. O Sputnik não sei quanto tempo levou para os Estados Unidos depois lançaram o primeiro satélite, tudo lá explodia no Cabo Canaveral no início, né? Mas eu acho que aqui não, vai ser diferença de 1 mês, 2 meses, pode ser uma glória, mas não acho que vai. Não creio. O nosso presidente, eu acho que ele quer negociar preço, né? Porque ele deu um pronunciamento na Folha de São Paulo ontem ou hoje, dizendo que ninguém é obrigado a se vacinar. Mesmo ele tendo assinado uma lei, que ele disse que vamos lembrar do Oswaldo Cruz, né? Vamos lembrar da guerra da vacina, né? Assim, vacina não é uma decisão individual. Você não se contaminar não é uma decisão se você quer ou não morrer, que já é grave, de qualquer maneira. Mas não é isso, você contamina os outros, você é um portador, você é um vetor.
Então é como você dizer, não, eu sou livre para ficar levando uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Não, não é livre. Eu não vou nem dizer isso, se a pessoa é livre ou não de suicidar, porque aí você entra em questões religiosas, complexas, etc. e tal. Claro, Mas, claro. gente, nesse caso não é isso que se coloca, é uma questão social. A vacina é uma questão social. Não é um tratamento individual, né, Celso? Não, é um tratamento de jeito nenhum. Você não está cuidando claro da pele, que não. de sua pele, né? Claro que eu não estou dizendo que a pessoa vai ter que ser presa, não é nada disso, mas tem que haver induções para que todo mundo sim se vacine. Bom, a gente vai caminhando para o final aqui do nosso debate. Eu tenho uma questão, deslocando um pouco do tema das relações exteriores para o tema interno da segurança. Você fez uma crítica recentemente numa entrevista em relação ao SIM, né? A criação do Centro de Inteligência Nacional. E muitas pessoas que souberam que eu ia estar nesse bate-papo contigo me pediram para que explorasse um pouco mais sobre essa temática. Então, eu vou pedir licença à Comissão de Direito Internacional, por mais que eu acho que isso tem interesse também, e queria explorar isso contigo. Por quê e o que significa esse SIM dentro do serviço de inteligência? Olha, veja bem, todo país, e um país grande como o Brasil, mas qualquer país tem necessidade de um serviço de inteligência para proteger o Estado contra ameaças externas, sobretudo contra ameaças terroristas. Enfim, eu, como ministro das Relações Exteriores, frequentemente tive que conversar com o pessoal do ABIN, do Gabinete Institucional, com o ministro da Defesa, idem, quando nós preparávamos eventos como a Rio+20, a Copa do Mundo, a visita do Papa. Né? A Olimpíada já ocorreu no governo Temer, mas nós começamos a preparar também ainda no governo Dilma. Então, claro que é preciso ter um serviço de inteligência. Agora, não adianta você ficar multiplicando esses órgãos, inclusive com objetivos que a gente não sabe bem quais são. Veja o que aconteceu no Ministério da Justiça, de fazer colocar sob investigação pessoas, inclusive pessoas policiais ligados à ideia do antifascismo, né? Mas também até pessoas de projeção internacional, como, entre outras, né? Nós temos aqui do Rio de Janeiro o Luiz Eduardo Soares, mas o Paulo Sérgio Pinheiro, que é um representante, ele é o enviado especial das Nações Unidas para direitos humanos na Síria. Uma coisa extremamente importante, extremamente sensível e que passa a ser investigado. Então, o que eu acho que essa obsessão com a inteligência num governo como esse é muito grave e nos preocupa muito. Então, eu acho que tem que ser diferente. A gente não precisa de nenhum órgão novo a respeito disso. Acho que tem órgão até demais. O que sim a gente devia ter, e que a gente não tem, é uma capacidade de se equipar para defender os nossos sistemas sensíveis de invasões estrangeiras. E aí não é só a Huawei, não é a China, é qualquer um. É China, Estados Unidos, tudo isso. E isso nós tentamos começar a fazer no governo Dilma, muito modestamente, que foi quando explodiu aquela história da espionagem, né? Com começo, qual era o começo? Aproveitar um software produzido pelo SERPRO, baseado em software livre, que era para comunicação entre os ministérios. Porque a gente usa software internacional, e é toda uma cultura para você usar o software da Microsoft, ou sei lá de qual, que na realidade esse sim a gente sabe que tem backdoor. É uma obrigação legal das empresas norte-americanas de abrir o backdoor se eles quiserem, né? NSA ou outros. E você sabe que o Brasil foi o país mais espionado, né? O mais espionado foi nos Estados Unidos, maior caso. Os próprios cidadãos americanos. Depois foi no Brasil, número de espionagem, mais do que o Brasil. Talvez porque eles não conseguissem chegar na China, não é porque não queriam, mas tinham mais dificuldade de chegar. E aqui, como é muito aberto, muito permeável, eles puderam fazer essa espionagem que... E aí cabe a imaginação de cada um imaginar se o FBI fazendo com a Lava Jato, ao mesmo tempo que a NSA está vendo a Petrobras, sabidamente vendo a Petrobras, vendo a parte do Ministério de Minas e Energia, né? E o homem que é o homem da política nuclear brasileira vai para a prisão, que é o almirante Otton. Tudo isso leva a demonstrar a fragilidade da nossa soberania. Então, você precisa de inteligência para isso, sem dúvida, e não para ficar espionando o brasileiro. O que eu vejo é que o mal é que no Brasil, como tudo é tão pouco transparente, nos Estados Unidos, quando a CIA espiona um americano, que acontece também, mas é um escândalo. É um escândalo. Aqui não,
uma coisa normal. Gosta, não gosta, vai, mudou, não sei o quê. É normal. Né? Então é isso. E Bom, vamos lembrar o próprio general Golbery sobre o SNI. Criei um monstro, então não vamos criar mais monstros. Tá certo. Eu queria terminar, então, assim, trazendo uma fala de esperança em relação ao chamado projeto civilizatório latino-americano. A gente está vendo aí um reposicionamento, alguns países resistem. Perdi a conexão. Perdi a conexão. Latino-americanos. Perdão, não ouvi essa pergunta. Está me ouvindo? Não estou ouvindo, professor. Não, tá muito interrompido, muito cortado. Não, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Agora, não? Agora ouvi. Sim. Tá. Bom, para terminar, Celso, para terminar com uma palavra de esperança, a gente vive aí na América Latina um reposicionamento em relação à democracia, ao projeto civilizatório, entre outras questões. Eu perguntaria, temos líderes latino-americanos suficientes para poder realinhar a democracia numa perspectiva progressista, civilizatória, de Estado de Direito, democrática? Temos líderes? Ou deveremos começar a pensar numa nova geração diante dessa devastação que foi feita pela onda fake news e pelo conservadorismo de influência de Donald Trump, vamos dizer assim? Só te falar uma coisa sobre Donald Trump, porque eu ia mencionar durante a conversa e acabei não mencionando, que eu sempre dizia que quando Trump foi eleito, eu disse que o pior do Trump é o exemplo. Né? E, na realidade, eu não sabia que ia estar tão certo. Mas, enfim, voltando aí a essa sua pergunta, os líderes surgem. Olha, eu sou muito amigo do Alberto Fernandes, tenho muita amizade por ele, conheci bem nos últimos tempos, mas se você pensar, por exemplo, se alguém me perguntasse há 2 anos atrás quem poderia ser presidente da Argentina, e eu fosse fazer uma lista de 5 nomes, eu não ia colocar o nome dele. Não ia colocar, não me ocorreria, não que ele não merecesse, eu acho que ele é excelente. Mas, quer dizer, então as lideranças também vão surgindo de acordo com os momentos, com as pessoas que têm mais habilidade para lidar com certas questões, que têm mais força em outros campos. Então, eu acho que isso nunca eu sinceramente não acredito nessa coisa de falta de líderes. Os líderes aparecem. O importante é você ter movimentos sociais que reclamem a democracia, ter esclarecimento. Eu fico muito preocupado, professor, sobretudo, quando você vê aqui no Brasil o número de pessoas que ainda apoiam esse governo, para falar a verdade. Isso é uma coisa que preocupa, porque isso é uma coisa que está na população. Houve um fato, como nos Estados Unidos também, o número de pessoas que apoiam o Trump é um número muito grande, independentemente de ele ganhar ou não a eleição, é um número muito grande. E eu lamento que eu vejo que o Brasil, embora sendo muito menos desenvolvido e, obviamente, com muito menos capacidade de agir autonomamente, ele tem muitos traços parecidos com os Estados Unidos, no consumismo, em muitas coisas. É muito diferente da Europa, de certa maneira. Né? E na Europa sempre houve uma preocupação com o bem-estar, com o bem público, mesmo governos conservadores. Nenhum governo conservador, pode até estar diminuído um pouquinho, mas nenhum governo conservador acabou com o National Health na Inglaterra. E, aliás, o Boris Johnson foi salvo pelo National Health, que é o SUS lá deles. Né? Aqui não, aqui é uma coisa que meio que procura. Tem um pouco essa herança, mas que está agora cada vez mais tentando ser uma imitação do que há de pior nos Estados Unidos. Vamos imitar o que tem de bom lá. Vamos imitar, digamos, esse esforço todo de ação afirmativa que houve lá, que bem ou mal produziu muitas coisas positivas. Né? Tiveram um presidente negro. Verdade. Não é? Então, eu vejo dessa forma. Mas, obrigado, Celso. É um grande prazer. Celso Amorim, diplomata, ministro das Relações Exteriores, um articulista, pensador. Foi muito bacana esse debate. Vamos transformar isso num vídeo e circular aí com os seus posicionamentos. A Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro agradece e a gente espera você para um próximo debate. Fique bem. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Um abraço. Um abraço.